o Programa Quinquenal do Governo 2025-2029, é o instrumento estratégico que define as prioridades do Governo e orienta a alocação estratégica de recursos públicos, tendo como referência a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2024. O Programa Quinquenal do Governo tem como objetivo acelerar o crescimento económico inclusivo e sustentável, com foco na diversificação da economia, criação de empregos, modernização de infraestruturas e gestão racional dos recursos naturais, visando a redução da pobreza e das desigualdades sociais e espaciais, bem como assegurar o estabelecimento dos alicerces firmes para o alcance da independência económica do nosso país. O Conselho de Ministros apreciou a informação sobre a época chuvosa e ciclónica 2024-2025, com enfoque para os impactos dos ciclones tropicais Chido, Dikelede e Jude e as ações de resposta para o alívio das populações afetadas. Relativamente ao ciclone Jude, que se bate por estes dias na Zona Norte, importa realçar que no dia 6 de março de 2025 formou-se na bacia do sudoeste do Oceano Índico um sistema de baixas pressões que evoluiu para ciclone tropical, tendo atingido o continente no dia 10 de março, pelo distrito de Mossoril, na província de Nampula, com ventos fortes e rajadas de 195 km por hora e chuvas intensas acima de 240 mm por hora. Como impactos preliminares, apontam-se o registro de um óbito, 18 feridos, 2.155 pessoas afetadas, o que corresponde a 380 famílias. 380 casas totalmente destruídas e 28 parcialmente. 27 escolas destruídas, 3 salas de aulas também totalmente destruídas. Continuam trabalhos para a aferição da real dimensão e da destruição e seus impactos, ao mesmo tempo que as ações de busca, salvamento e socorro ocorrem no território em benefício das populações afetadas. O Governo apreciou ainda o nível de cumprimento do Plano de 100 dias de governação, que compreende 77 ações, monitorados por 96 indicadores. Envolvido 54 dias a este respeito, portanto, podemos partilhar as seguintes informações. Que dos 68 indicadores que estão acima de 50% de cumprimento, sendo que parte deles, as ações foram concluídas em 100%. 18 indicadores entre 25% a 49% e 10 indicadores estão abaixo de 24% de implementação. Portanto, das ações concluídas, podemos destacar algumas, como é o caso de 2 sistemas de abastecimento de água em Nacala e em Nampula, 18 sistemas de abastecimento de água, dos quais 8 em Inhambane, 5 em Tete e outros 5 em Sofala. Portanto, a construção de infraestruturas Tribunal Provincial de Nampula e distritais nas províncias de Cabo Delgado e Tete e Sofala, concluídos, e, portanto, que foram sendo feitos, bem como no âmbito do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração, foram alocados fundos a 26 pequenas e médias empresas, sendo 8 em Tete e Nampula, 6 em Cabo Delgado, 2 em Manica e uma na Zambésia e outra em Sofala. Portanto, como se pode ver, há aqui indicações de que este plano está a ser executado devidamente e até hoje temos 68 indicadores dos 96 em implementação e mais de 50% concluídos, então podemos dizer que o plano de 100 dias será cumprido integralmente como foi bem anunciado no início da sua aprovação. E muito obrigado. Muito obrigada, Excelência. Vamos dar espaço aos colegas da comunicação social para colocarem questões, por favor. A minha questão, Ministro, ouvidos sobre o plano de intervenção, ouvidos já 54, faltando de 46, a pessoa mesmo para o compromisso com o plano. Um dos primeiros indicadores que foram levantados no plano era sobre a estabilidade política e social do país. E sobre este quesito, como é que o Governo avalia até então este processo, tendo em conta que parece que ainda há algumas situações que vão acontecer e que mais alguma a situação
estabilização do país. Mais Tenho alguém? uma questão também, vou dar contexto também. O Presidente da República recomendou muito recentemente a extinção ou fusão de alguns institutos e fundos públicos. Queremos perceber qual será a sustentabilidade dos trabalhadores, como é que ficam, qual será o seu destino. Mais alguém? Desculpa, eu gostaria que falasse um pouco mais sobre a resolução que a resolução será enviada à Assembleia da República referente ao Plano Quinquenal do Governo. Mais alguma questão? Excelência, não vejo mais perguntas. Muito obrigado. A primeira pergunta tem a ver com a estabilidade política e social do país, que é de facto uma das prioridades indicadas no Plano de 100 dias. Como tem sido do vosso conhecimento e tem estado a ajudar, inclusive, a divulgar para o país o exercício que tem estado a ser levado a cabo no plano político por Sua Excelência o Presidente da República, para além da aprovação de instrumentos de interesse, como podem perceber, estes documentos que temos estado a falar, dos instrumentos de planificação, de orçamentos de governação, instrumentos de governação, tem estado também sendo levado a cabo um conjunto de decisões e parte delas tem sido relativas à questão da redução do custo de vida para os cidadãos que, por consequência da violência, das vandalizações e também das manifestações, têm estado a ser colocados à prova e até a ser reduzida a sua capacidade de enfrentar. Portanto, a questão da pacificação, da estabilidade do próprio país tem também a ver com a criação de condições mínimas para que a vida continue normalmente, de um lado, que é um conjunto de decisões que tem estado a acontecer. Por outro lado, tem a ver também com o diálogo político que temos estado a testemunhar e recentemente testemunhamos a assinatura de um acordo de diálogo que abrange, portanto, toda a sociedade, que é também um mecanismo e um formato, portanto, adotado para esta questão da estabilização do país, atendendo o fato de que são vários os atores que têm responsabilidades para a estabilização. Então, neste sentido, este conjunto de ações está a ser levado a cabo e a expectativa é, de facto, obter da sociedade moçambicana este crédito, que ela própria possa igualmente participar no processo de estabilização do país, porque ela é também parte disto. Aliás, se recordarmos, a desestabilização do país tem estado a ser provocada por pessoas. Então, estas mesmas pessoas têm que ser colocadas à mesa para conversar, para discutir e encontrar caminhos conjuntos, coletivos para a pacificação e estabilização do país, para que todos possamos ver em Moçambique uma esperança para todos. Esta que é a ideia central. Sobre as reformas ao nível da estrutura... Que nota é que dá sobre esse... Não percebi a pergunta. Que nota é que dá o governo a esse aspecto, no âmbito da pacificação do país? Há de compreender que não sou a melhor pessoa para dar uma nota ao governo, até porque seria parcial a avaliação especial. Então, não posso ser ao mesmo tempo árbitro e ao mesmo tempo jogador. Neste caso, faço parte da equipa de jogadores que está em campo. Então, caberá aos jornalistas e à sociedade toda a avaliar efetivamente a este projeto, este conjunto de tarefas ou atividades que estamos a levar a cabo. Nos próximos dias, íamos desafiar os jornalistas a nos avaliarem. Depois dos 100 dias, depois podemos voltar a conversar e aí faríamos a avaliação. Sobre a reforma que fizemos referência e que o chefe de Estado fez claramente indicação de que vamos agora para um segundo processo, depois de termos assistido e acompanhado este processo da macroestrutura, da alteração da macroestrutura do Estado ao nível dos ministérios. O processo de reformas não termina por aí e o que foi anunciado é que estas reformas poderão acontecer nas entidades abaixo. Os institutos públicos, fundos e fundações, que são, na verdade, entidades indiretas do Estado, terão, sim, consequências em função das alterações que houve ao nível de ministérios. E isso implicará, por um lado, extinção de alguns ministérios, fusão dos outros, e o que vai, naturalmente, resultar na compressão do número de institutos públicos e, se calhar, até de fundos públicos também. Porquê? Porque agora, com a criação por hipótese, ou, por exemplo, dos secretários de Estado,
com tarefas específicas sobre determinadas áreas, que poderão ou que deverão assumir uma parte dessas responsabilidades e ao nível dos setores. Isso vai implicar naturalmente esse próximo movimento que vai ser assistido. E agora está um processo de levantamento, um processo de ajuste ou verificação de competências, atribuições dessas instituições, para permitir uma reflexão sobre qual é o destino de cada uma das entidades em função, portanto, do mecanismo adotado para a reforma ao nível dos institutos públicos. E, por fim, a pergunta sobre sobre os trabalhadores. Não respondeu como é que ficaram os trabalhadores? Os trabalhadores dos institutos? Exato. Bom, normalmente para este tipo de reformas e para o tipo de instituições que nós vamos reformar no quadro, portanto, destas alterações que estão a haver, é preciso compreender que os institutos públicos admitem pelo menos 2 ou 3 regimes de admissão de pessoal. O primeiro, que é a admissão de pessoal como qualidade ou com a qualidade de funcionários públicos, admitidos à luz do Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, que é um grupo de pessoas. Há um segundo grupo de pessoas que é, portanto, admitido também à luz do Estatuto Geral de Funcionários do Estado, mas na qualidade de contratados. Portanto, é admissível excepcionalmente contratos nesse tipo de instituições. E existe um terceiro grupo de pessoas que também são admitidas nas instituições de administração indireta por via de contrato à luz da Lei do Trabalho, que é a lei que regula o trabalho entre as empresas e o privado, portanto, rege o privado particularmente. Neste caso, são 3 grupos de funcionários ou agentes do Estado que o tratamento vai ser também tendo em conta a forma da sua admissão para a instituição. Desde logo, todos aqueles que foram contratados à luz da Lei do Trabalho não são funcionários públicos. Há um tratamento a dar no caso de reforma dessas instituições. Para o caso daqueles que são contratados à luz do Estatuto Geral de Funcionários do Estado, também há um tratamento que é diferente dado aos funcionários que estão naquelas instituições. Então, em relação a isso, não temos ainda uma posição final, como pode ver, estamos ainda a fazer os levantamentos, mas cada um merecerá o tratamento à luz do regime jurídico legal que terá sido admitido nessa mesma instituição. Certo. E, por fim, em relação ao programa quinquenal do Governo, como tínhamos anunciado no princípio, portanto, deste ciclo governativo, esta ferramenta já tinha sido depositada na Assembleia da República pelo governo, pelo ciclo anterior. O governo do ciclo anterior, como tem sido norma, no final do seu mandato, prepara um instrumento para adiantar, portanto, um instrumento que possa ser refletido para os anos subsequentes. No entanto, há de perceber que a legitimidade desta ferramenta, com a entrada do novo ciclo, novo governo, faz todo o sentido que este novo governo tome a si, ou retorne a si, esta proposta que era depositada na Assembleia da República, a fim de que aprecie, se aproprie e, naturalmente, influencie com novos métodos, novas decisões, novos elementos para, tanto, poder rever-se neste instrumento. Se compreenderem ou se perceberem, Sua Excelência o Presidente da República, na sua tomada de posse, anunciou um conjunto de reformas, anunciou um conjunto de medidas que traria para o ciclo de governação que ele está a iniciar. Neste caso, fazia todo o sentido que aquele instrumento que teria sido depositado no final do mandato anterior, neste mandato, antes que ele comece a ser implementado, era necessário que era para devolvê-lo e adequar, portanto, às novas exigências que são impostas, primeiro, pela visão do chefe do Estado, segundo, pelo manifesto eleitoral que ele próprio apresentou, inclusive o compromisso que foi assumindo com as populações durante o processo da campanha eleitoral, mas também, e por último, por conta destas manifestações, portanto, manifestações pós-eleitorais, que era o entendimento, que foi introduzindo um conjunto de desafios que precisariam de encontrar, portanto, a resposta neste mesmo PQG que vai agora ser depositado na Assembleia da República. Em termos de valores, uma estimativa de quanto é que nós precisaríamos, o Estado moçambicano precisaria? Bom, estamos a fazer uma pergunta complexa sobre quanto é que o Estado precisaria para 5 anos para retornar o país. Bom, o que devo só assegurar é que há de ter certamente ultrapassado a medida que nós precisávamos, por uma razão muito simples. Depois do que nós temos estado a assistir nos últimos 4 anos, é impensável conseguir resolver os problemas. Portanto, o país recuou muito com as manifestações e com a violência.
Recuou não só do ponto de vista de infraestrutura, recuou também do ponto de vista de pacificação ou tranquilidade pública, recuou quanto à questão de respeito e consideração das instituições e autoridade pública, recuou do ponto de vista de unidade entre a população. Portanto, hoje, os valores que nós preservávamos até um pouco antes de outubro de 2024 estão completamente distorcidos. Então, o contrato social com a sociedade deve ser retomado por forma que seja possível termos a pacificação frontal. Aliás, devo dizer que a assinatura que nós vimos sobre o diálogo político mais aberto é mesmo na perspectiva de retomarmos um contrato social com a sociedade e com todos os atores para que todos tenhamos responsabilidades com a pátria. Então, por conta disso, os números que deverão ser cogitados para os próximos 5 anos hão de ser muito longe para além daquilo que estava a se prever no primeiro programa quinquenal de governo. Mas teremos com detalhes estes números e os jornalistas com certeza terão acesso muito antes de ele ser aprovado pela Assembleia da República. Quanto ao PQG, quais são as áreas prioritárias para o governo neste momento que poderão ser arroladas neste documento que vai ser submetido à Assembleia da República? E os profissionais da saúde apareceram a semana passada, esta semana, a reclamar, a ameaçar retomar a greve por falta de pagamento de horas extras e outras exigências. Queria saber a quantas vai o pagamento de horas extras dos profissionais de saúde e da educação e também saber quando é que começa o pagamento dos fornecedores do Estado, porque prometeu que este mês havia de arrancar essa parte. E também os médicos reclamam, esse pessoal da saúde reclama condições de trabalho. O que é que o governo vai fazer neste plano quinquenal para melhorar as condições desse pessoal que trata da vida do cidadão moçambicano? Obrigado. Mais alguma insistência? Não temos chance. Obrigado. Bom, espero ter anotado muito bem as questões. Eu vou começar pelo que me parece mais simples. Se já iniciou ou não o pagamento em relação aos fornecedores. Sim, a resposta é sim. O pagamento dos fornecedores começou nos termos em que já tínhamos anunciado. Portanto, na semana passada começou o pagamento com fornecedores e, como dissemos, o pagamento é feito por partes. Portanto, já estão a ser contactados a partir das províncias, naturalmente. Em relação ao pagamento das horas extras, também o pagamento das horas extras já iniciou nos mesmos termos e há um trabalho que está a ser feito, um pouco mais complexo, porque nos apercebemos que no processo de pagamento, o processo de gestão desses pagamentos, em alguns pontos do país, não está a ser de acordo à nossa expectativa, significando que temos que continuar a conversar com os gestores, aqueles que devem efetivamente fazer a distribuição pelos professores, pelos pessoal da saúde, inclusive pelos funcionários no geral, sobre como é que tem que ser feito o pagamento. Ou seja, o que vai acontecer, e porque estamos a pagar por fase, o que se espera é que o pagamento seja feito de maneira proporcional em função àquilo que cada um tem em termos de direito a receber. Não é? Este é que tem sido o mecanismo que tem estado a ser adotado. No entanto, percebemos que em alguns pontos há algumas questões que devemos aprimorar para permitir que todos, ainda que em forma de sinal, percebam que este 13º está a ser, horas extras estão a ser pagas. Para já agora, o 13º foi concluído, como já nos referimos em uma ocasião anterior. E por último, áreas do programa quinquenal de governo. Bom, são 5 pilares que o PQG faz referência, mas são 5 pilares que casam-se diretamente, portanto, com os pilares também da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que vai orientar o processo de desenvolvimento do país nos próximos 20 anos, portanto, 2025 a 2024. E posso fazer referência aqui, portanto, 44, queria dizer, é mesmo isso. Portanto, cerca de 20 anos, a partir deste ano até portanto, 2044. A primeira área tem a ver com a unidade nacional, paz, como deve compreender, as questões de paz. Segundo,
tem a ver com a questão de infraestruturas, não é? As infraestruturas, desenvolvimento de infraestruturas resilientes. Temos também matérias ligadas à questão da transformação digital, que é uma das questões essenciais para o nosso governo, mas depois temos as questões ligadas ao desenvolvimento humano, não é? Aqui no desenvolvimento humano entram todos os aspectos ligados à proteção social e à inclusão, portanto, dos diferentes valores que observam a própria situação da qualidade de vida das pessoas. Portanto, e depois também temos a questão da cooperação. Como um Estado que coopera com os outros Estados, a cooperação é sempre necessária para um país que se encontra, portanto, naturalmente numa situação em que os seus limites, naturalmente abordam-se com vários outros países. O nosso país, por exemplo, faz fronteira com cerca de 6 países e certamente não poderá desenvolver-se sozinho nesta região, na África e no mundo. Então a cooperação faz parte também de um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento do nosso país, da nossa economia, por um lado, e do desenvolvimento global, por outro. E muito obrigado. Excelência, queremos agradecer por esses esclarecimentos e dar por terminar a conferência de imprensa e agradecer também aos colegas da comunicação social. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado.